Bem, estamos na igreja do Pai do Senhor. Só não gostei de uma coisa que o João falou para nós. Que a passagem que ele usou ia ser a passagem que ele fazendo a pregação. Ele acabou de falar a pregação todinha, verdade, ele afirmou. Eu estava esperando essa afirmação e no dia de hoje essa afirmação veio, bem? Mas a passagem dele, segundo diz João, capítulo 10, a partir do versículo 1, bem? Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus assim. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam ao nome as suas ovelhas e a traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguem o estranho. Antes fugiram dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou um pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e ele está fora de si. Por que ouves? Diziam outros: estas palavras não são de demoniado. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos aos cegos. Amém? Amém. Como bem falei, eu estou esperando a confirmação dessa palavra, porque desde que eu tinha preparado a pregação de hoje, a palavra não ia ser sobre isso. A palavra ia ser sobre Jesus ser nosso amigo. E aí, aconteceram duas situações que fizeram mudar a palavra. A primeira situação foi: eu fez semana passada, foi semana retrasada. Eu e a gente tinha chegado da faculdade e fui passear com a mãe dela e a cachorra dela. E a gente, quando estava passeando, a gente passou por uma das ruas lá no nosso bairro e estava tendo um trabalho. Estava dando um trabalho numa casa e quando a gente estava passando por ela, e a mãe dela começou a arrepender. Eu fiquei observando a casa e não arrependi. A gente passou, chegou em casa muito bem. Quando foi à noite, aconteceu que eu tive 4 pesadelos em sequência.
como fosse, imagine brasileiro, como se a gente tivesse ido acordar, se tivesse, não foi assim, foi seguido. Eu saí de um e já fui passando para os outros. E um dos pesadelos aconteceu que estava eu clareando, como se eu tivesse saído da faculdade da gente, lá da Caxangá. E da Caxangá mesmo, estava indo na falha, e a gente começou a andar, como se eu tivesse esse turno e fosse andando para casa. E aí ela estava na hora, mas no celular. E foi quando eu observei que tinham 3 pessoas sentadas no meio-fio da avenida. E viram quando ela estava mexendo no celular e foram e se levantaram para poder roubar o celular dela. Foi quando eu olhei para ela e fiz, eu vou roubar o celular. Eu puxei ela, mas não consegui pegar o celular. E aí eu e essas 3 pessoas entraram em uma briga para poder eu tomar o celular do Clarino de volta. Passou você, eu consegui tomar o celular do Clarino de volta, correu e fui para casa e consegui continuar o pesadelo. Já o outro foi, acho que de sexta para sábado. Mais uma vez a gente estava lá saindo da faculdade. Quando a gente estava saindo da faculdade, mais uma vez tinha 3 pessoas. E a primeira pessoa perguntou, a gente estava conversando para poder buscar mal. A primeira pessoa olhou assim para mim e fez: que horas são? Aí quando eu fui informar a hora, daí tirou o celular do bolso e veio outro rapaz por trás, daí tirou o celular. E aí eu corri atrás do rapaz, a gente de novo entrou em uma briga. Eu consegui pegar o celular de volta e na hora eu consegui ligar para a polícia prendeu o rapaz. Enfim, esse foi o meu sonho. Mas o que é que acontece? Na primeira noite que eu tive esses sonhos, que eu tive pesadelo, assim que eu terminei com os pesadelos, que eu acordei, era como se eu estivesse sentado na minha cama e tivesse pessoas na minha frente, como se estivesse no meu quarto, mas estava de dia no quarto, claro, meio de na noite. E as pessoas estavam sentadas nas suas cadeiras, olhando para mim e rindo. E aí, uma por uma foi se levantando, entregando para uma pessoa que estava atrás de mim. E eu não vi essa pessoa. Entregava um prato sair do quarto, entregava um prato sair do quarto. Foi quando eu observei que, quando todas as pessoas saíram, entrou uma pessoa no quarto que estava com um capuz preto, segurando um cajado. E ela era tão alta pessoa que se eu olhasse em direção às pernas, eu não conseguia ver seu rosto. E foi quando eu levantei o rosto, porque eu olhei e percebi que a pessoa era como se ela tivesse uma máscara, porque não tinha boca nem nariz, só dava para ver seus olhos. E os olhos dessa pessoa, desse espírito, não eram olhos normais, era como se fosse apenas os riscos no lugar do olho. E aí, quando eu olhei assim para ele, ele passou pela minha frente e veio para trás de mim. Quando ele veio para trás de mim, foi quando aí eu acordei, mas eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava todo rígido, como se tivesse uma pressão em cima de mim. Eu não conseguia me levantar, não conseguia me virar, não conseguia nem mexer meus braços. E aí eu comecei a repreender. E foi aí que a situação foi ficando mais complicada. Eu comecei a sentir dores nas costas, porque era uma pressão muito forte. E aí eu comecei a orar a Deus e perguntar assim: Deus, como Deus não está me ajudando? Eu estou aqui repreendendo, eu estou aqui clamando ao Senhor, eu não estou conseguindo nem me confiança, eu não conseguia mexer os olhos, eu não conseguia mexer o pescoço, eu não conseguia mexer nada. E foi aí que eu fiz: não, calma. Mesmo Deus não me respondendo, eu vou continuar orando, porque eu sei que a força dele é maior do que a força que está nas minhas costas. E aí eu comecei a repreender, antes eu estava repreendendo só na minha mente, eu comecei a falar, comecei a repreender mais alto. Foi aí quando eu consegui me mexer, e aí eu vi, olha, 3h da manhã, eu acho. E aí eu desci e falei, meu Deus do céu, que situação complicada, porque eu estava totalmente apático naquela situação, porque eu não estava conseguindo ter uma reação. Porque quando a gente fala assim, Deus é mais forte na minha vida e essas coisas não vão me atingir, aí está nosso erro. É como se a gente baixasse no sapato, cara. Lógico que Deus é mais forte na nossa vida, mas Deus também permite situações para que o inimigo vá a seu encontro, seja através de alguma pessoa que está perseguindo, seja através de alguma coisa, de alguma situação que acontece. Então tudo é permissão de Deus. Se aquilo estava acontecendo, foi uma permissão de Deus.
Foi Deus querendo me alertar em relação a algo. E aí, quando eu tive o segundo sonho, eu fiz calma. Eu vou levar a palavra em relação a isso, mas será que é isso que Deus fala? Aí foi quando eu me lembrei dessa passagem, do versículo 10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí eu pensei, eu tenho que levar essa operação. Porque Deus está me alertando, para poder também alertar a igreja de que a gente tem que se tocar que o ladrão veio para fazer isso. Mas aí o que é que diz no versículo 18? Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, ou seja, mesmo que o ladrão venha para matar, roubar e destruir, ele só vem mediante algo de Deus. Então, mesmo se a situação está complicada, mesmo se tudo está dando errado na sua vida, não é o inimigo que está tendo esse poder. Deus está fazendo com que isso aconteça na sua vida, porque Ele quer lhe alertar, Ele quer lhe provar. A gente cantou nessa noite, no segundo hino, uma parte que diz assim: tá doendo, eu sei, é melhor que provar que ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que te ferem te fazem cair de joelhos para mim adorar. Ou seja, até quando tem espinhos no seu corpo, até quando você cai de joelhos, é Deus te provando, porque Ele não quer te perder. Ele apenas está lhe provando para poder você ter mais fé nele e assim glorificá-lo. E assim, através da sua vida, ele ser exaltado. Então, ou seja, até quando a situação é difícil, até quando tudo está dando errado, é Deus que está fazendo. E aí a gente começa a dizer: isso está acontecendo porque o inimigo está se levantando. Isso está acontecendo porque o inimigo está sendo forte. Ele apenas está cumprindo as ordens do Pai. Ele apenas está cumprindo o mandamento de Deus, dizendo aqui que Deus falou: o mandamento recebido do Pai. Ou seja, Deus está dando ordem a ele para poder se levantar na sua vida. Mas mesmo ele se levantando na sua vida, não é para a sua morte. É apenas para você adorar a Deus. E a passagem que o irmão falou sobre o Sérgio, a continuação dela diz assim, o versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siolé, que significa um enviado. Foi, pois, e se lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? E os diziam: é este. E os outros diziam assim: parece-me com ele. Ele dizia: sou eu. Ou seja, as pessoas não acreditavam no que tinha acontecido na vida. As pessoas diziam: calma, esse que era cego estava mendigando há um tempo atrás. Como agora ele veio? Será que ele mesmo? E ele dizia: sou eu. Ele estava dizendo para as pessoas: foi Deus que me curou. Ele diz na continuação do capítulo, ele fala que foi Jesus de Nazaré que curou ele. E as pessoas mesmo assim não acreditavam. E quando foram falar com os fariseus diziam que ele não era cego, ele apenas estava mentindo. Foram perguntar aos pais dele se ele era cego, os pais dele diziam: ele nasceu cego e eu meu filho. Eu vi que ele era cego e agora ele está curado, porque Jesus curou. Ou seja, Deus também tinha o poder de retirar a visão daquele homem, mesmo depois de ter dado. Porque ele fala aqui na palavra dele que ele tem o poder para dar e o poder para tomá-la. Então, ou seja, até quando você ganha algo, você perde algo, é Deus que tem o poder de fazer aquilo na sua vida. Então a gente tem que parar de reclamar.
A gente tem apenas que aceitar a soberania de Deus e dizer: Deus, se eu perdi, foi porque o Senhor quis assim, então foi o melhor. Se eu ganhei, foi porque o Senhor quis assim, porque o Senhor quis me dar, então foi o melhor. A gente tem que parar de dizer que tudo que acontece na vida da gente, se a gente perde algo, é algo ruim. Se aconteceu, é porque foi o melhor para você, porque Deus quis assim, porque Deus sabe o que é o melhor para mim e para você. Deus sabe o que é o melhor para a nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente perde algo e foi uma tragédia, ou foi algo, inclusive material, a gente acha que foi algo ruim ter perdido, mas não. A gente tem apenas que aceitar, porque se a gente tinha aquilo foi porque Deus deu. Então se a gente perdeu, foi porque Deus deu. Então, bendito seja o nome do Senhor. Apenas Ele tem que ser glorificado na nossa vida, seja na tristeza, seja na alegria, seja na saúde, seja na doença, seja na vida, seja na morte. É isso que a gente tem que entender na palavra de Deus. Se algo está acontecendo, é porque Deus quis. Se Deus quis, é o melhor. E aí, quando a gente começa a entender, a ler essa passagem, a gente vê alguns versículos que falam assim. Por exemplo, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o versículo 4 diz assim também: quando tira para fora das suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Ou seja, as ovelhas que somos nós só vamos seguir Jesus porque conhecemos a voz dele. E a gente não segue o estranho porque não conhecemos a voz do estranho. Então, ou seja, as pessoas que vão seguindo o estranho, seguindo o ladrão, seguindo o salteador, é porque não são ovelhas de Jesus. Quem é ovelha dele, quem é filho dele, não irá seguir o estranho. A gente começa a entender aí que Jesus começa a nos mostrar que tem pessoas que são dele e pessoas que não são. E a gente tem que ficar com raiva disso? Não. Porque a soberania de Deus, Deus criou o vaso de honra e o vaso de misericórdia. Deus criou o ímpio para o dia mal. Então não tem para que a gente ficar com raiva porque sabemos que tem pessoas que não são de Deus. Não tem porque a gente deve pensar: Deus criou a pessoa para poder sofrer. Deus é mau. Não. Ele é perfeito. Se ele fez aquilo, é porque ele sabe que aquilo é o melhor para ser feito. Se Deus fez o dia mal, é porque aquilo tinha que acontecer. A gente não entende o pensamento de Deus porque não conseguimos entender a sua magnitude. A gente não consegue entender os seus pensamentos porque a gente é minúsculo comparado a Deus. Como é que a gente vai entender o pensamento de um Deus que criou a terra e nos criou? A gente não consegue entender às vezes o pensamento do nosso irmão. Que às vezes o irmão fala alguma coisa, a gente acha que ele está falando algo para nos machucar e a gente não é. Então, como é que a gente não entende o pensamento do nosso irmão e quer entender o pensamento de Deus? Ou quer combater algo que Deus fez? A gente apenas tem que aceitar a soberania dele. A gente apenas tem que aceitar o que Deus faz na nossa vida. Porque isso vai até nos ajudar a seguir. Porque se a gente começar a tentar combater, a tentar revidar o que Deus faz na nossa vida, vai começar a ter uma guerra entre você e Deus. Isso vai afastar você dele. Isso vai afastar a gente do caminho de Deus. Então a gente tem que começar a entender que Deus ele é soberano em todas as coisas. A gente tem que começar a entender a soberania de Deus como algo que não é para a gente julgar, é apenas para a gente aceitar. Deus quer isso da gente. Irmão, e como é que eu faço para poder entender como é Deus agindo quando não é? Esse discernimento. Comece a orar a Deus. A gente fala que Deus nos dá ensinamento.
Mas como é que a gente quer ter um ensinamento se a gente não pega ele? Como é que a gente quer ter ensinamento que a gente não conversa com ele? Você consegue ter ensinamento se você não for na escola? Não. Você consegue aprender algo no seu trabalho se você não for ao trabalho? Não consegue. Então como é que você quer entender algo da Bíblia ou quer entender a Deus se você não vem à igreja, se você não conversa com Deus na sua casa, se você não ora? Não tem sentido um negócio desse. Uma vez eu falei ao pastor, meus filhos, pastor, um dia eu quero pregar igual o senhor prega. Um dia eu quero pregar assim, gritando, pulando, rodando, glorificando, não consigo. Aí ele fez, mas um dia você vai chegar lá. Eu fiz amém. Sendo que eu comecei a ir errado. Por quê? Porque eu estava indo querendo olhar para o pastor. Mas quando o pastor está aqui na frente, glorificando, cantando, pulando, não é o pastor que está aqui na frente, é Deus que está na vida dele, é Deus que está usando ele para nos passar a palavra. Então foi aquilo que eu fiz, calma, se eu quero crescer o pastor, começar a glorificar, a pular, a cantar, eu tenho que começar a seguir a Deus. Porque o pastor apenas está sendo o servo aqui, como eu estou sendo o servo de Deus, como o João é, como o Diácono Júnior, como o pastor do Dele, como qualquer outra pessoa que vem aqui. A gente não tem que olhar para a pessoa, a gente tem que olhar para quem está na pessoa. E quem está na pessoa é Jesus. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber a maravilha que é adorar a Deus. A gente começa a perceber que a gente não tem que adorar o profeta, e sim quem mudou a profecia. E sim quem está usando o profeta. A gente é apenas um vaso. A gente é apenas uma passagem de Deus para as pessoas. Até a gente que está aqui também pregando, a gente não pode estar se vangloriando, porque a gente não é nada. Como eu falei, eu estava naquela situação perdida, que eu fiz, meu Deus, eu não consigo nem me mexer, eu só consigo falar e mexer os olhos. E foi aí que eu percebi, fiz, calma, é só isso que eu preciso. Eu não preciso estar me mexendo para poder eu pedir ajuda a Deus. Eu não preciso estar morrendo, eu não preciso estar pulando, eu posso apenas falar. Se eu estiver falando, eu vou estar pedindo ajuda, eu vou estar glorificando a Deus, eu vou estar pedindo naquele momento que Deus repreenda aquela situação. A gente viu que uma vez trouxe aqui uma pessoa num vídeo que a pessoa tinha acontecido algum problema com ela, que ela era cadeirante e ela ficava tendo espasmos musculares e ela não conseguia andar, mas ela estava glorificando a Deus usando a sua palavra. O irmão também trouxe um varão que ia perder a língua, mas ele, mesmo perdendo a língua, ele ia conseguir louvar a Deus com seus joelhos. Então a gente tem que começar a entender isso. Se o irmão está calado, mas ele está pulando, ele está glorificando. Se o irmão não está pulando, ele está apenas falando em voz baixa, ele está glorificando. Se você está lavando os pratos, mas em pensamento você está conversando com Deus, você está orando a Deus, então você está usando ali o nome dele. O problema é que a gente começa a julgar as pessoas, achando que porque a pessoa está quieta, porque a pessoa está com a boca fechada, ela não está glorificando. E aí eu não sou eu. Porque é como eu falei, a gente não tem que ver a pessoa, a gente tem que ver quem está nela. A gente tem que começar a entender que as coisas de Deus não são coisas que às vezes são visíveis ao olho humano. E quem acha que é visível ao olho humano acaba se perdendo. Porque fica procurando algo que quer ver, como Tomé tinha que tocar no buraco da mão de Jesus para poder crer que ele tinha morrido e tinha ressuscitado. Mas às vezes não é assim. Às vezes Deus não aparece na sua frente. Às vezes você não vê um anjo para poder você saber que Deus vai lhe dar a vitória. É aí que você vai usar a sua fé. Porque a fé é justamente isso, como o Diácono falou aqui nessa noite. É algo que você não vê, mas você sente. É algo que você não toca, mas quando passa o vento você começa a se arrepiar.
É algo que você, quando menos espera, acontece que você faz. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Até pouco tempo atrás isso era impossível. Mas aconteceu. Você viu uma coisa? Não. Mas estava acontecendo. Porque Deus já age assim. Ele não precisa ter que mostrar você para poder estar agindo na sua vida. Ele não precisa ter que mostrar você para poder dizer, filho, eu estou com você. Ele apenas age. E mais um questionamento que eu faço nessa noite. Jesus falou aqui que ele, no versículo 15, ele diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também conheço eu o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele repete isso no versículo 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que ele ia dar a vida dele, porque ele ainda não tinha morrido na cruz. E ele estava dizendo que ele dava a vida dele pelas ovelhas. Você vai ter a sua vida em nome de Jesus? Alguém aqui já passou por uma situação que teve que ser entre a vida e a morte? Você teve que dizer, não, eu dou minha vida para que isso aconteça. Eu creio que é algo muito difícil de se acontecer. Mas se acontecesse, não hoje, mas daqui no futuro próximo, se chegasse para você e dissesse, você dá a sua vida por Jesus, você daria? Algo complicado, porque a gente nunca passou por essa situação, que a gente não sabe como a gente vai agir. É muito fácil a gente dizer hoje, eu dou minha vida por Jesus. Se perguntasse hoje, você morre por Jesus, você dizer, morro, mas é amanhã. A gente não sabe. Como eu falei, falar é fácil. Mas se na hora você começar a fraquejar, se na hora você não estiver firme com Jesus, se na hora você estiver passando por uma briga com seu marido, com sua esposa, se na hora você acabou de passar por uma briga de trânsito, e isso acontecer, e aí? Qual será a sua resposta? Você vai conseguir ter forças para poder dizer, eu dou minha vida por Jesus. Você vai conseguir ter forças de não negar Jesus naquela situação. A gente fica com raiva se Jesus dissesse que não daria a vida dele por nós. Mas se fosse o contrário. É muito fácil quando a gente bota a culpa só em um lado. É muito fácil quando a gente bota a culpa só em um lado. Me ajuda aí e pronto. É muito fácil quando a gente lê que Jesus deu a vida dele por nós. E a gente hoje está aqui vivo por causa disso. E mesmo a gente lendo isso, a gente não é capaz, às vezes, de orar a Ele. Passa o dia todo sem orar, passa o dia todo sem dar glória a Deus, passa o dia todo sem louvar o Hino. Então, se a gente passa o dia todo sem fazer uma oração, a gente vai conseguir ter força diante de uma questão de vida ou morte e dizer: eu morro por Jesus. São situações que a gente tem que trazer aqui na igreja, porque os dias estão passando assim, está cada vez mais perto da volta de Jesus. Então são situações que a gente tem que começar a trazer para poder começar a nos alertar. Eu não estou aqui falando para poder querendo direcionar o irmão essa pregação. Eu não estou aqui falando para poder menosprezar o irmão e dizer que os irmãos não estão orando em casa, porque eu não moro com ninguém. Eu estou aqui trazendo essa pregação porque eu estou primeiro me alertando e alertando a igreja também, dizendo que irmãos, isso aconteceu comigo. Deus me alertou, então eu também quero alertar os irmãos, para poder que não aconteça com vocês. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o propósito da minha pregação. O propósito da minha pregação não é atingir um irmão, não é atingir um grupo de louvor, uma comissão, um grupo de varões, não é atingir alguém lá de fora, não. O intuito da pregação é justamente passar a palavra de Deus para poder que os irmãos fiquem alerta e comecem a entender que a palavra de Deus não são meras palavras, seja um mero livro, como qualquer outro que a gente lê. Isso aqui não são palavras que você vai ler e no final não vão valer de nada.
Isso aqui são palavras que foram escritas há mais de 2000 anos atrás. E até hoje se cumprem. Até hoje a gente lê. Se eu ler essa palavra ontem, ler ela hoje, ler ela amanhã, ela vai ter um significado diferente. Porque a vida da gente é assim. Eu era um hoje, eu era um ontem, sou um hoje e você é um diferente amanhã. Porque Deus vai começando a mudar você a cada dia que você passa. Se você pegar, sei lá, uma conversa que você teve com alguém há 5 anos atrás, você vai olhar essa situação e dizer: meu Deus, eu falava essas coisas. Eu era tão bobo. Eu sou uma pessoa tão diferente. Hoje eu pensava desse jeito, hoje em dia eu penso totalmente diferente. Porque cada dia que a gente vive na Terra é uma pensamento diferente. É uma luta que a gente vive. É uma promessa que Deus cumpre na nossa vida. É algo que a gente perde, que a gente, depois que perde aquela coisa, a gente começa a dar mais valor às outras coisas que a gente tem. Então tudo na nossa vida é aprendizado. Seja uma coisa ruim, seja uma coisa boa. E todo aprendizado que nos ensina é Deus. Então todo aprendizado na nossa vida é algo bom. Tudo que a gente vive, tudo que a gente sofre, tudo que a gente se alegra é algo bom. Porque isso vai nos moldando. A cada dia a gente está mais próximo de Deus. Porque essa situação que eu passei não é algo que vai sair da minha mente, não sei. Se sair da minha mente, porque é uma situação que eu ainda não tinha passado. E isso me mudou. Isso mudou a minha fé, isso mudou a minha vida. Antes, se eu chegava cansado em casa e dizia: poxa, eu estou cansado, amanhã de manhã eu oro. Hoje de noite eu oro. Independente se eu estou cansado, se eu não estou, independente se eu estou com dor de cabeça, se eu não estou. Se eu estou com dor dos joelhos, não interessa. Eu dobro meus joelhos fora. Então essa situação começa a mudar você. E é isso que Deus quer. Quando Ele coloca você no deserto, não é para poder você morrer. Não é para você ter uma morte espiritual ou uma morte física. Ele está botando você no deserto para poder dizer: olha, estava começando a se desviar, estava começando a parar de orar, estava começando a parar de louvar, então vou começar a apertar um pouquinho a chave, para poder você se tocar que eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que te deu a vida e sou o Deus que posso tomá-la. Eu sou o Deus que te deu a saúde e sou o Deus que posso tirar a saúde de você. Sou o Deus que posso te colocar no leito. Então eu posso tirar você do leito. Então esse é o Deus que eu e você serve. Um Deus que até numa situação ruim, Ele se mostra grandioso. Ele se mostra soberano. E não é o ladrão que ele vem, diz no capítulo 1, versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, e deixa vir o lobo e deixa as ovelhas que fogem, e o lobo arrebata e dispersa. Ou seja, ele vem, dispersa você e foge. Ele vem e joga você naquela situação e foge. Ele destrói a sua alma. Ele começa a destruir a sua vida e foge. Mas Deus é diferente. Quando Ele coloca algo ruim na sua vida, Ele coloca e depois Ele vai lá e tira você de lá e Espírito da vida como está mais forte. Essa situação que eu te coloquei não foi para poder te estressar, não foi para poder te machucar, não foi para poder te matar. Eu apenas te coloquei lá e estava contigo nessa situação também. Você não estava sozinho. Mesmo quando você estava passando pelo deserto, eu estava com você. Até que se der bom. Até que você faz: eu não vou te abandonar nem no deserto. Até no deserto eu vou estar contigo. Você não vai estar só. Vai estar sofrendo, vai. Porque você tem que aprender. Vai estar doendo, vai. Mas eu vou estar lá contigo. Quando tu dobrar o teu joelho, não vai ser dobrar o joelho de derrota. Tu não vai estar dobrando o joelho porque vai estar se sentindo fraco. Tu vai estar dobrando o joelho porque tu vai estar agradecendo a Deus pela vitória que Ele te deu. E é isso que Ele quer. É isso que Ele quer no deserto. Amém? Então que Deus aplique a palavra dele no nosso coração. Que a gente comece a entender diferente a palavra de Deus.
que até nas situações ruins Ele está conosco. A situação ruim que está passando na sua vida foi Deus que colocou. E só Ele pode tirar você dela. Então vamos começar a pedir mais a Deus. Vamos começar a orar mais a Deus. Vamos começar a perceber que Deus é soberano e independente do que está acontecendo na nossa vida. E só Ele pode tirar a gente dessa situação. Então vamos começar a pedir a Ele discernimento, ajuda. Vamos começar a pedir para Ele nos capacitar cada vez mais, para que a gente consiga caminhar nesse deserto a passos largos, para poder a gente sair dele e estar memorando a nossa vitória. Que tudo que aconteceu hoje aqui nesse grupo foi falando sobre isso. Está dando uma situação ruim? Está machucando? Está doendo? Está. Você está ferido? Você está. Mas é porque a vitória está chegando. O deserto está acabando. E quando o deserto está acabando, você vai estar aqui na frente dizendo à igreja: irmãos, eu estava passando por uma situação difícil, mas hoje eu posso ter vitória. Eu estava passando por uma situação complicada, mas hoje eu entendo que eu precisava dessa situação para poder que a vitória que veio na minha vida, as pessoas olham para mim e digam: foi Deus que fez. É Deus que está nela. Foi Ele que agiu na vida dela. Então, agradeço essa rica oportunidade e Deus abençoe a igreja.